Olá, boa noite para você. Falo ao vivo, mas você vai estar vendo esse vídeo gravado. É que nós viemos para um local que está distante da nossa residência, bem às margens do rio, e hoje o Oração da Noite não será ao vivo, mas gravado, porém no mesmo horário ao vivo. Então a gente vai gravar aqui e vai reproduzir o vídeo no Facebook. Infelizmente nós não vamos ter a participação ao vivo de vocês hoje, mas o conteúdo será apresentado para todos vocês. Só dar uma ajustada aqui. Bom, então vamos lá. Eu estava falando agora há pouco aqui no Facebook que nós estamos reunidos para a oração, intercedendo pelas pessoas que estão aí cheias de sofrimento, diante de um certo temor quanto ao futuro. E eu cantei um trecho da música da Alessandra Samadello, de 1996. Não há esperança alguma para o mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naquele que não ama a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Estamos aqui para lhe oferecer esperança. Cada fim de tarde nos reunimos e hoje, excepcionalmente, não estou fazendo ao vivo. Estou com um problema com o sinal aqui na minha conexão de dados. E aí vou fazer a gravação no local especial e depois a gente vai transmitir no Facebook, fazer esse vídeo, portanto. Você já está assistindo aí no Facebook, então só não vai poder participar. Pode fazer os seus comentários que eu vou fazer aí, responder para você depois os comentários que vocês fizerem. Vamos cantar um hino antigo, tradicional, do Inário. O cachorro está ali correndo atrás dos meninos. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, com os anjos virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade. Firmes os pés
a bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Olha aí, alguém mandou mensagem dizendo que está esperando, mas o sinal está fraquíssimo hoje, não está sendo possível fazer a transmissão ao vivo através das conexões de dados. Vou ficar devendo essa aí, infelizmente sem a interação, a menos que eu tente outra vez de casa. Olha, o cachorro está latindo ali comigo. Vou cantar uma música. As coisas antigas não fazem mais parte do meu viver. Já se fizeram novas e o mundo agora pode perceber. Algum tempo atrás eu descobri que tinha que escolher o Deus ou o mundo. Então eu escolhi Deus pra viver. Quem não nascer de novo não verá o reino de Jesus. Sou nova criatura, sou de Cristo, ando em sua luz. Quem não nascer de novo não verá o reino de Jesus. Sou nova criatura, sou de Cristo, ando em sua luz. Aí vamos agora orar, guardar meu violão aqui, e a gente vai fazer a oração e fazer a reflexão na palavra de hoje. Oração da noite, um chamado à presença de Deus. Quando o sol se põe e você se sente só, Deus me usa para dizer que Ele está perto de você. Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador, nosso coração anseia o dia de estar em Tua presença para sempre, às margens do rio da água da vida, ao lado dos redimidos, na companhia do Senhor Jesus e seus santos anjos. Enquanto esse dia não chega, vamos aqui nos lembrando a cada pôr do sol. É maravilhoso saber que um dia o sol vai se pôr pela última vez para os habitantes dessa terra. E um dia, muito em breve, estaremos no lar de glória. Senhor, no dia de hoje rogamos Tua misericórdia sobre nós. Perdoa os pecados de hoje, as transgressões à Tua santa lei, os propósitos carnais, os motivos errados de nossas ações, a falta da fé, a ausência do amor pelo semelhante, pelo Senhor. Perdoa-nos segundo a multidão das Tuas misericórdias e nos abraça, nos leva ao Teu colo, faz-nos desfrutar a paz do perdão e as delícias da Tua presença. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu propus hoje fazer uma reflexão simples. Nós vamos estudar um capítulo da Bíblia e para algumas pessoas que têm alguma dificuldade, eu vou tentar fazer pensar em qual destes textos se refere, ou qual dessas declarações de Cristo se referem
a destruição de Jerusalém nos anos 70, depois de Cristo, e quais deles se referem à volta de Jesus mesmo. E quais são para ambos. Então vamos lá, o cenário é esse, Jesus está dando o seu último discurso aqui na terra. Na última semana dele aqui, ele declarou a sentença dos judeus que rejeitaram para sempre todos os convites que Deus fez para arrependimento e conversão. Estavam prestes a crucificar o Salvador do mundo, matar aquele que poderia salvar-lhes. Cristo declarou que a sua casa ficaria deserta, que eles seriam destruídos. Os discípulos então perguntaram, e com a pergunta de Jesus, pelo que estava na mente dos discípulos, Jesus foi forçado, entre aspas, a dizer essa palavra da forma que nós vemos. Depois nós tivemos informações, fontes que revelam que a razão por que Jesus misturou os acontecimentos foi para não gerar confusão e transtorno no coração dos discípulos. Qual foi a pergunta dos discípulos? Jesus disse no final do capítulo 23 que a cidade seria destruída, a casa ficaria deserta e até que eles veriam outra vez Jesus e poderiam declarar: bendito que vem em nome do Senhor. Então os discípulos, quando saiu ali do templo, os discípulos chegaram e tentaram impressionar o coração de Jesus com a beleza do templo, que era muito belo. Quando o sol se punha e o sol brilhava naquelas estruturas de mármore, era algo que encantava, enchia de orgulho a nação e passava uma mensagem sobrenatural muito forte na vida das pessoas, uma mensagem espiritual. Então os discípulos levaram Jesus a olhar, começou a mostrar as construções e os templos, como que dizendo assim: você tem certeza do que está dizendo? Como assim destruição? Vai ter um novo exílio? Então, o versículo 2 diz: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui era uma referência exclusiva à destruição da cidade atacada pelo exército romano, sob o comando de general Tito, isso no ano 70. Mas os discípulos acharam que Jesus não estava sem juízo para falar, cogitar a ideia de uma nova destruição. Já tinham sofrido os ataques de Babilônia, 490 anos antes. Então, eles imaginaram que isso não poderia estar acontecendo, aí eles fazem a pergunta no versículo 3. No Monte das Oliveiras, depois já saíram do templo, e lá no Monte das Oliveiras, onde Cristo costumava reunir os discípulos, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Essas palavras não foram ditas para a multidão, foram ditas para os discípulos. Em particular, Então, assentaram os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, a destruição do templo, a vinda do Senhor, né? Até que venham dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos? Porque na cabeça dos discípulos, Cristo estava se referindo somente à vinda dele, à sua segunda vinda, que ele já tinha vindo a primeira vez. Aí agora o versículo 4 começa. Vamos então ler esse texto. E ele lhes respondeu: vede ou vejam que ninguém engane a vocês. A primeira preocupação de Jesus é para que nós, seus discípulos, não sejamos enganados. A primeira preocupação de Cristo não foi falar sobre guerra, de fomes e epidemias. Essas coisas não têm a capacidade de levar nenhuma pessoa para a perdição, não levar uma pessoa a perder a sua alma. Então, o mais importante, em todos os sinais que você possa ver, a preocupação de Jesus, a maior preocupação é de você ser enganado. Os enganos serão intensos, bem elaborados, e haverá muita possibilidade de as pessoas serem enganadas. Então, a primeira preocupação dele é: veja que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pronto. Esse sinal aqui é no tempo da destruição, da volta de Jesus, é para ambos.
Assim que Jesus subiu ao céu, começaram a vir falsos profetas ou falsos messias. Os judeus que não creram em Jesus acreditavam, esperavam a vinda do Senhor, a vinda do Messias, um outro Messias, que aquele eles não aceitaram. Então Cristo advertiu, virão muitos em meu nome, não sejam enganados. Só que agora, prestes à volta de Jesus, nós já estamos lidando com esses casos, já de muito tempo que apresenta-se por aí, até aqui no Brasil tem um Cristo por aí, né? Falsos cristos enganarão a muitos. Verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vejam, não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando foi que começaram a vir as guerras e rumores de guerras, de maneira de nações contra nações? Desde que Israel se estabeleceu ali como nação, as guerras vieram ganhar a proporção de sinais a partir realmente do século XX. 1914, né, começam a vir a Primeira Guerra e Segunda Guerra, e aí essas guerras, portanto, aqui agora se referem à volta de Jesus. Não se aplica à destruição de Jerusalém. Guerras e rumores de guerra se aplica à volta de Jesus. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Também se referindo, aqui são sinais da volta de Jesus. Verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Quando as dores começariam a chegar? O princípio das dores é uma referência, mais ou menos assim, a mulher que está para dar luz, né? A dor vem, mas a criança vai nascer algum tempo depois. A dor vai ficar mais intensa. Foi o princípio das dores. Nós sabemos que o princípio das dores, esse terremoto, o grande terremoto que assinala essa sucessão de acontecimentos, é com o terremoto de Lisboa, de 1755. Então, depois disso, vem uma sucessão, e justamente dentro do período que, de acordo com o calendário profético, revelado em Daniel 7, 25 e Daniel 8, 14, dentro dessa faixa aí de 1800 e 1844. Seguindo para o versículo 9 agora. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui você acha que se aplica a qual evento? Destruição de Jerusalém ou a volta de Jesus? Ou os dois? Os dois, exatamente. Houve a tribulação, o Império Romano perseguiu, trouxe tribulação para o povo, para os cristãos, né? Os que se converteram ali na igreja primitiva. E também, de acordo com Apocalipse 13, os filhos de Deus, os fiéis, serão perseguidos e sofrerão muitas tribulações, né? E vão passar e serão odiados de todas as pessoas por causa do nome de Cristo. Então se aplica a ambos os acontecimentos. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Também se aplica a ambos os acontecimentos, mas 90% para a volta de Jesus, o tempo do fim. Porque houve esses ódios, sim, no tempo da destruição de Jerusalém, mas não foi algo acentuado, algo fenomenal, né? Foi algo muito local. Mas esse aqui se aplica mais à volta de Jesus, essa questão do odiar-se, muitos vão se odiar mutuamente. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui é uma repetição do versículo 5 e portanto, aqui também se aplicando a ambos os acontecimentos. Mas acho que está mais para a volta de Jesus. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Creio que isso aqui também faz uma referência aos dois acontecimentos, mas principalmente, em maior escala, ao fenômeno da multiplicação da iniquidade com o passar dos anos e, portanto, se aplica mais ao tempo do fim, da volta de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também se aplica a ambos. Os que perseveraram fiéis a Jesus Cristo foram salvos. Nenhum cristão pereceu quando a cidade foi sitiada e destruída. Todos, milagrosa e misteriosamente, foram salvos e não foram destruídos naquela época. Todos os cristãos que obedeceram a Cristo foram salvos. Da mesma forma, está aqui agora, nessa crise final do fim do mundo, todos os que perseverarem até o fim haverão de ser salvos, serão protegidos, sobre eles não cairão as pragas, é bom você saber disso, não vai haver
morte, quando surgiu o decreto de morte, porque a gente vai, depois, se tiver tempo, em outros programas aqui, a gente vai passar para vocês essas informações. Haverá 2 decretos. Haverá o decreto para a guarda do domingo e depois o decreto para a guarda, para o decreto da morte. Porque haverá, primeiro, uma espécie de banalização, vai haver mortes sem decreto. Porém, virá uma ordem oficial para que todos os que são fiéis a Deus, que estão guardando o sábado, sejam mortos por qualquer um, pai, mãe. Quem matar uma pessoa vai ganhar um prêmio. Então vai vir esse decreto. Mas aquele que perseverar, mesmo em face da morte, não escandalizar, não trair Jesus, esses serão salvos. Verso 14, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lógico que isso é exclusivo à segunda vinda de Cristo, esse é um sinal. O evangelho do reino começou a ser pregado no tempo da igreja primitiva, mas a partir do 4º ou 5º século, a igreja foi sufocada pela implantação da Inquisição e a igreja foi pisada, a igreja foi perseguida e, de acordo com Apocalipse 12, ela foi lançada, a terra engoliu a igreja e ela ficou ali escondida por um período de 1260 anos, de 538 até 1798. Nesse tempo não existiu a Igreja de Cristo como instituição e como força de pregação do Evangelho. A igreja que existiu nesse período foi a falsa igreja, a igreja de Satanás, que matou e perseguiu milhões e milhões de cristãos em todo o mundo, mas especialmente na Europa, no mundo civilizado de então. A luz de Deus está querendo se apagar, mas é um céu lindo, vou deixar você ver um pouquinho. Olha aí, olha o Nego d'Água aí de Juazeiro, que coisa linda. Lá se foi o sol, lá está a ponte, agora volte para cá. Deixe de festa e vamos para cá, vamos ao que interessa, vamos para a Bíblia. Chegue mais perto, venha para cá. Eu estava dizendo que vai haver então esse tempo onde os salvos, aquele que perseverar até o fim em face da morte, esses vão ser preservados, e o evangelho será pregado. A igreja falsa estava pregando esse evangelho, mas a partir de 1844, a profecia dizia que haveria de surgir um movimento para a restauração da terra, no tempo do fim, a restauração da verdade. A verdade haveria de ser restaurada. Então o tempo que nós temos, a pregação desse evangelho, é justamente depois dessas guerras e rumores de guerras, ou depois da grande tribulação, E aqui o evangelho seria pregado para a conclusão. A Cristo volta com o último dos acontecimentos, é a pregação do evangelho em todo o mundo. Agora o verso 15 até o verso 20, por exemplo, é exclusivo a Jerusalém. Veja isso aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que Cristo faria uma aliança com o seu povo, mas depois viria o abominável da desolação para destruir a cidade e tal. Então Cristo disse, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa. É nesse contexto que ele fala lá em Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló, que quis olhar para trás e que tirar as coisas que estavam em casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Como você vai fugir da perseguição no tempo de Jerusalém? Talvez tenha alguma referência também aqui à volta de Jesus, se aplique também o princípio, mas isso aqui foi está mais para Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Imagine o inverno do hemisfério norte, onde fica Jerusalém, é intenso, então seria muito desconfortador, terrível para as pessoas enfrentarem aí, seria algo muito prejudicial, Aí Cristo disse, ore para que a fuga de Jerusalém, o dia de sair de Jerusalém, não aconteça nem no inverno nem no sábado, e ainda bem que não foi. Então isso se aplica, portanto, a Jerusalém. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Então, aqui esse texto, essa tribulação, aplica-se às duas situações, porque também está profetizado em Daniel 11, que o povo de Deus nos últimos dias vai enfrentar terríveis tribulações. Apocalipse 13 também fala das terríveis tribulações. Apocalipse 12, 17 também fala das terríveis tribulações que o povo de Deus vai passar, porque o dragão está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E agora,
Versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Uma referência aos dois acontecimentos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Creio que aqui também é uma referência à segunda volta de Jesus, segunda vinda. Vede que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou se disserem, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Também aqui, portanto, uma referência à segunda vinda do Senhor. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Pode-se aplicar os dois acontecimentos, mas mais na volta de Jesus. E agora, versos 29, para encerrar, versos 29 ao 31, aí está evidente que é a volta de Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa? É a Inquisição implantada pela igreja medieval, gente. Isso aqui começa em 538, quando o Império Romano já não existe mais e agora está surgindo o Império Romano religioso, o Império do sistema da igreja de Roma. Então agora começa a tribulação, a perseguição a todos aqueles que não reconhecessem o Papa como autoridade suprema ou fizesse sequer uma menção às Sagradas Escrituras, era reconhecido como herege e digno de morte. Então esse período é longo, essa grande tribulação. A tribulação daqueles dias, em seguida a tribulação daqueles dias, disse Cristo. Essa tribulação terminou, portanto, em 1798 com a prisão de Pio VI. 1260 anos de muita tribulação, onde a verdade foi pisada por terra. Mas Cristo disse que depois dessa tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esses acontecimentos todos surgem a partir de 1798, 1800, 1813, escurecimento do sol, da lua. Então logo ali no começo esses sinais começaram a ser emitidos. Era Deus dizendo, chegou o tempo do fim. Eu não tenho aqui na cabeça as datas precisas, mas eu não vim aqui para falar sobre sinais, eu vim aqui para fazer essa explicação. Por isso eu não tenho as datas aqui em mente, mas sei assim o período onde está compreendido, até ali 1833, onde acontece um dos últimos desses acontecimentos aí, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas. Aí o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É um sinal, como uma mão de um homem, do tamanho de uma mão de um homem, mas depois vai crescendo, crescendo e vai se perceber que é Cristo vindo nas nuvens do céu. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lógico, se referindo à volta de Jesus. Então no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem. E Cristo termina o capítulo 44, dizendo assim, o capítulo 24, ele conta uma parábola, mas ele, no verso 44 fala assim, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus virá numa hora em que você não espera que ele virá, é isso que ele está dando a advertência. Aí ele conta a parábola, feliz é aquele empregado que recebe a ordem para cuidar dos filhos do patrão, para dar comida, para dar banho, para dar as coisas, e quando o patrão voltar, o encontre fazendo assim. Ele diz isso, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando dos seus filhos e dos conservos. Mas se o empregado disse assim, meu senhor demora a vir, e começar a se embriagar, juntar com ébrios, então ele virá o senhor daquele servo em dia que ele não espera e em hora que ele não sabe. E vai castigá-lo e lançá-lo à sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Assim termina o capítulo 24, você pode ler em sua casa. Se ficou alguma dúvida, você pode fazer aí seus comentários aí no Facebook, eu vou tendo a oportunidade de responder para você. Tá aí meia hora de bate-papo, de conversa. Eu procurei deixar hoje então uma distinção entre quais são os eventos aqui, os sinais que se aplicam à destruição de Jerusalém, ou os que são da volta de Jesus, ou os que são a ambos. Já escureceu, o sol já se pôs, mas ainda tem o recurso aí da câmera que consegue fazer filmagens noturnas. Se eu ficar assim de frente para a luz do restante do clarão da tarde,
você ainda pode me ver. Então, nós vamos fazer a oração final, agradecidos a Jesus por nos dar o alerta e por nos dar o tempo de graça que nós precisamos para nós nos arrependermos e buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar juntos? Querido Pai do céu, nós nos dirigimos a Ti outra vez em oração, Te agradecendo por essa palavra, pelo Teu amor por nós, pelo Teu desejo de nos levar daqui. Não queremos ler essas coisas com medo, com a ênfase na sentença da destruição dos ímpios. Queremos colocar o nosso coração naquilo que nos traz esperança. Jesus vai voltar e o sofrimento vai acabar e vamos ser levados para o seu reino, onde a morte já não existe e não haverá lágrima, nem pranto, nem dor e nem sofrimento algum. Deus, se dependesse de nós, não haveria nenhuma chance. Mas quando olhamos para Cristo e seu grande amor, nos enchemos de esperança e confiamos que pela Tua graça haveremos de ser educados, transformados e o Senhor nos levará para habitar nas mansões eternas. Aguardamos o dia de ver o Senhor nas nuvens do céu. Enquanto Ele não vem, usa-nos para pregar o Evangelho e usa-nos para ajudar as outras pessoas a conhecerem o Senhor e amarem o Senhor e viverem cheias de esperança. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu. Obrigado por sua atenção. Amanhã a gente faz mais uma e traz mais uma mensagem especial na entrada do sábado. Eu aguardo vocês.